podem ficar muito perto do centro da cidade, eles não podem ocupar determinadas circunscrições, eles não podem circular em determinados espaços. Então, no meu trabalho de conclusão, eu acabei falando um pouco mais sobre essa relação entre a violação do direito à cidade, né, para os ciganos, que algumas leis municipais aqui no Rio Grande do Sul chancelam, e como isso estava relacionado com essa colonialidade, né, com essa negação de direitos, né, pensando também, numa perspectiva um pouco mais prescritiva, como repensar a relação com o território, né, que é muito do que também se estuda, né, na questão indígena. Tentar pensar nessa questão, uma territorialidade plural, né, que não abarque somente a forma tradicional, né, de moradia, de propriedade, de ocupação ostensiva do espaço mediante um título, né, que é a forma moderna ocidental, né, mas também pensando desde perspectivas que gerem relações diferentes com o espaço urbano, como, por exemplo, a relação dos ciganos, que não é uma relação, né, de fixação de pertença, mas sim uma relação transitória, uma relação nômade, que tem uma lógica distinta, né? E então, depois disso, no mestrado, eu mudei um pouco o meu tema, saí dessa questão do direito à cidade, da questão cigana, e fui para a questão indígena, né, dos Guarani Kaiowá, que tem sido, nos últimos anos, bastante trabalhada, estudada aqui pelo Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos, e analisei essa questão, né, da violação de direitos aos povos indígenas Guarani Kaiowá, desde a relação existente entre direitos humanos e empresas, né, das violações cometidas por empresas, né, porque a gente também tem que pensar, né, que não é só o Estado ou indivíduos que cometem violações de direitos humanos. As empresas também, conforme se tornaram, nos últimos, sobretudo, né, com o período de globalização, entes extremamente relevantes na geopolítica mundial, elas também cometem violações de direitos humanos. Então, na dissertação, eu procurei analisar como essa colonialidade está envolvida nessas violações de direitos humanos cometidas por empresas, pensando muito na questão das cadeias produtivas, né, que é o que atinge diretamente populações, como é o caso dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Né. Esse foi o estudo que eu fiz na dissertação, né, procurando analisar como essa colonialidade impede a responsabilização das empresas transnacionais no contexto dessas cadeias de produção. E agora, para fins de estudo de tese de doutorado, né, que eu pretendo agora cursar quanto antes, se possível, né, eu quero tentar analisar o que vem depois, né? Como é que a gente enfrenta esse quadro de violações de direitos humanos cometidas por empresas e que é chancelado pela lógica da colonialidade, usando a litigância estratégica de direitos humanos como uma ferramenta. Então, isso é o que eu vou apresentar para vocês, é um pouco da minha trajetória de pesquisa, né? Desde que eu comecei na graduação, passando pelo mestrado e chegando até agora a minha proposição para a tese, né, de doutorado. Em síntese, essa é a minha trajetória. A gente pode conversar mais sobre isso depois no espaço dos debates. E, com certeza, né, acho que a gente pode dialogar muito sobre essas questões, independentemente, né, de terem uma relação direta com o tema que a gente vai falar ou não. A gente pode conversar. Estou aberto para isso. Bom, mas passando então de forma direta para o tema, né, que a gente vai falar hoje, começando sobre o que é a lógica da colonialidade, né? Para a gente poder sustentar a litigância estratégica em direitos humanos como um mecanismo de enfrentamento à lógica da colonialidade, é fundamental que a gente saiba o que é a lógica da colonialidade. Eu começo com uma citação do Ramon Grossfogel, que é um pensador, um sociólogo porto-riquenho, bastante importante do chamado pensamento descolonial, que ele diz o seguinte: nos últimos 510 anos do sistema mundo patriarcal, capitalista, colonial, moderno, europeu, euro-americano, passamos do Cristianiza-te, eu te dou um tiro, do século XVI, para o Civiliza-te, eu te dou um tiro, do século XIX, para o Desenvolve-te, eu te dou um tiro, do século XX,
e para o recente neoliberaliza-te, eu te dou um tiro, dos finais do século XX, ou para o democratiza-te, eu te dou um tiro do início do século XXI. Então, isso deixa muito claro, essa citação do professor Grossfogel, que as formas de dominação vinculadas à colonialidade, elas vieram mudando ao longo dos séculos. Porque muito se fala e muito se debate acerca da questão, colonialidade e colonialismo. Né? Isso é uma coisa que a gente sustentou aqui no slide seguinte, que é importante a gente diferenciar uma da outra, né? Uma categoria da outra, colonialidade e colonialismo, mas entendendo que elas se relacionam. A colonialidade, ela inicia com o colonialismo, mas ela não se encerra com o fim do colonialismo. A gente precisa sustentar sempre, quando vai fazer esse tipo de análise, que o colonialismo, ele foi a pedra fundamental para a construção da colonialidade. Porque não somente se deu mediante a ocupação das terras, né, aqui da América Latina, da África, da Ásia, mas, sobretudo, né, pensando em marco inicial, na América Latina, né, que foi onde tudo começou, em 1492. Mas, a partir desse momento, não ocorre somente uma dominação física, ocorre também uma dominação que alguns chamam de espiritual, uma dominação epistemológica, né, uma imposição de um modo de vida, de um saber, de uma forma de viver sobre todas as outras. O colonialismo, ele coloca a Europa e o seu contexto social como superiores aos demais, se impondo tanto do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Ou seja, de várias formas, o colonialismo, que se inicia em 1492, ele silencia, ele inferioriza, subalterniza tudo aquilo que não é semelhante, que não é adequado ao seu modo de vida, à sua forma de ver o mundo, à sua cosmologia. E é por isso que o processo de colonialismo que se inicia em 1492, ele não finda com as independências dos países latino-americanos, depois na África e na Ásia no século XX. Porque ele é mais profundo do que simplesmente a dominação física, porque ele envolve também uma dominação intelectual. Não é à toa que se fala, né, em outra categoria do pensamento colonial, em colonialismo ou colonialidade interna, que é justamente a reprodução dessa subserviência ao Ocidente, ao modo euro-americano, né, como diz o Grossfogel, de ver o mundo e de dominar por parte de quem detém o poder nos países periféricos, né, que é o que a gente vê hoje. Né? A gente vê um governo, uma elite totalmente subserviente à ordem jurídica, à ordem política europeia e norte-americana. Né? Nós estamos totalmente subjugados, né? Totalmente submetidos a essa lógica. Né? Não pensamos desde as nossas próprias cabeças, né? Fazemos aquilo que é esperado pelos detentores do poder, né? Que em suma são, né, as nações ditas desenvolvidas e as grandes corporações, pensando de forma globalizada, né, nessa distribuição do poder. Então, por isso, essa colonialidade ela é dividida em 3 eixos, né? Ser, saber e poder. A colonialidade do poder, né, que se constitui nessa articulação entre raça e trabalho, porque no ato do colonialismo, né, no colonialismo que surge a ideia de raça, a fim de diferenciar o branco superior e o negro, o índio, como inferiores. Ou seja,
articula, né, o colonizador ele articula essa ideia de raça para inferiorizar o que é diferente dele, né, do ponto de vista fenotípico, e inferioriza para fins de trabalho, ou seja, coloca esse inferior, né, que é né, mediante uma legitimação vinculada à categoria de raça, como o escravo, né, como quem ia trabalhar na mita, né, por exemplo, na questão ali da América Espanhola, da chamada América Hispânica, né, a escravidão negra, né, então tudo isso tá vinculado. E é por conta disso, dessa inferiorização, que o europeu, que o colonizador conseguiu o quê? Acumular capital, né? Ou seja, a partir do uso da mão de obra gratuita, né, dos sujeitos racializados pelo colonizador, é que se permitiu, né, a consolidação e a expansão do poder europeu da forma que a gente conhece hoje. Ou seja, a gente pode dizer muito tranquilamente que não poderia existir colonialismo sem existir o racismo, não poderia existir capitalismo, desculpa, sem o colonialismo e principalmente sem o racismo que dele decorreu. Tá tudo é conectado. Colonialismo, capitalismo e racismo. A gente não pode pensar uma coisa sem a outra, porque elas são interdependentes. E é nesse sentido, né, que o sociólogo norte-americano Immanuel Wallerstein fala nessa construção de um padrão de poder mundial, né, do sistema mundo moderno colonial. Porque com a colonialidade surge também o quê? A modernidade, né, o período em que a razão, né, a racionalidade, né, o culto ao homem racional, né, desde uma lógica individualista, a gente vai falar sobre isso mais adiante, começa a erigir. Né? A partir desse momento, a partir dessa construção do sistema moderno, do sistema mundo moderno e colonial, né, é que começa a surgir esse padrão de poder que hoje é tranquilamente conhecido como capitalismo, né, no qual uma pequena elite, um pequeno grupo de países, de pessoas, possui boa parte do dinheiro, do poder do planeta, enquanto a maioria tem que se disputar, tem que correr atrás do resto. Né? É aquele famoso 90, é o 1% contra os 99%, né? Que a gente está acostumado a falar. No meio disso, surge também essa questão da diferença colonial, né, que o Walter Mignolo traz, que é essa divisão que o colonialismo impôs e que a colonialidade reitera. Professor, desculpa interromper. É que você não passou desde o primeiro slide, aí a gente está em dúvida se você que não está passando ou se está travado para a gente. Perdão. Opa, eu estou no terceiro slide, peraí. Bom, como é que está agora para vocês? Se o senhor me permite uma sugestão, o senhor pode tentar parar a apresentação, voltar, e aí quando for, vai aparecer duas... Vamos lá. A gente pode fazer assim, se o senhor preferir, pode continuar passando por essa tela mesmo, a do PowerPoint, ou para aparecer em tela cheia, o que precisaria fazer? Precisaria parar a apresentação, quando iniciasse de novo, teria que apresentar uma janela, certo? Só que na hora de escolher a janela, em vez de escolher a tela principal do PowerPoint, vai aparecer uma outra escrito apresentação do PowerPoint. E aí seria aquela em tela cheia, mas fica ao seu critério. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Assim vocês conseguem enxergar bem? Como está agora? Sim, dá para ver tudo. Então eu acho que vamos seguindo assim. Se qualquer coisa, daí vocês me interrompam, por favor. Tá? Porque acho que fica mais fácil. Tá? Pode ser? Pode sim, pessoal. Jóia. Então tá. Obrigado pelo aviso. Então tá. Só recapitular, tá? Eu trouxe primeiramente então a distinção, né, entre colonialidade e colonialismo, né? Pensando o colonialismo como continuidade, a colonialidade como continuidade dos processos que iniciaram no colonialismo, os três eixos nos quais a colonialidade atua: ser, saber e poder,
Né? Claro que aqui no primeiro momento eu falei mais sobre o poder, né? Essa questão da articulação entre raça e trabalho a fim de maximizar o ganho financeiro, o capital europeu. Que é, né, para dizer que capitalismo, racismo e colonialismo e colonialidade são interdependentes, estão ligados um com o outro. E falei também sobre a questão do moderno sistema mundo, né, construção de padrão de poder mundial, a questão da diferença colonial, né, que foi estabelecida, né, dentro do contexto do colonialismo e que persiste na colonialidade, né, do bárbaro e civilizado, o branco e o negro, né, o desenvolvido e o atrasado. Isso surge nesse contexto. Né? O Walter Miolo, né, semiólogo argentino, chama atenção para esses pontos, né, nos quais esses binômios eles surgem, porque outrora eles não existiam. É com o colonialismo que surgem esses binômios, e a partir desses binômios é que se apresenta essa chamada falácia desenvolvimentista. Porque, bom, se existem os atrasados e os desenvolvidos, os modernos e os bárbaros, os civilizados e os bárbaros, então esses bárbaros eles precisam ser ensinados pelos desenvolvidos a se tornar desenvolvidos. Mas saliente-se, isso é uma falácia, porque o atrasado ele nunca vai se tornar tão desenvolvido no entendimento, né, desde uma visão europeia, ele nunca vai se tornar tão desenvolvido quanto o colonizador, quanto o europeu, quanto quem o ensinou a ser desenvolvido. Ou seja, ele vai chegar até um certo ponto, que é justamente o que o colonizador, o que o dominador, o europeu, o ocidental, né, o euro-americano quer que aconteça. Ele quer que o colonizado seja um espelho de si, mas um espelho mal construído, né? E aí entra o que o Homi Bhabha chama de mímica, né? Uma mimetização, uma reprodução, mas não uma reprodução perfeita, uma reprodução falha, uma reprodução deficitária que se enquadre naquele molde, mas não seja igual a si, porque aí obviamente vai ocorrer uma disputa. Né, e o colonizador, obviamente, não quer perder o seu espaço. Por isso que o Henrique Dussel, né, filósofo argentino, chama isso de falácia desenvolvimentista. Opa, desculpa. Por fim, então, o próprio Dussel também sustenta essa questão do eurocentrismo, né, tendo a Europa sempre como referência, não só política, mas cultural, né? Se a gente ampliar isso para o campo do saber, né, vamos pensar que, na maior parte das vezes, né, nas nossas leituras, dentro do direito, por exemplo, isso mais no campo teórico, a gente se alimenta basicamente de autores alemães, de autores ingleses, de autores italianos, de autores franceses, de autores norte-americanos, né? Muito pouco se fala sobre uma teoria, filosofia e sociologia do direito, sobretudo, né, desde a América Latina. A gente não tem isso, né, não existe. Se você for parar para pensar, claro, felizmente existem exceções, existem professores e professoras que buscam, né, apresentar essa sociologia jurídica, filosofia jurídica, e mesmo a teoria do direito desde outros paradigmas, outras formas de entendê-la, né? Mas infelizmente a gente ainda está muito subjugado ao conhecimento europeu. Isso não só no campo jurídico, em vários campos do saber, né? A gente entende ainda o conhecimento técnico, o conhecimento científico como uma fonte inquestionável. E claro que o conhecimento científico ele possui relevância, né? Sobretudo se a gente pensar no contexto de fake news, no contexto no qual a anticiência ela se impõe de uma forma razoável, de uma forma contundente, mas a gente também tem que pensar nos conhecimentos tradicionais, né? A gente tem que pensar nos conhecimentos dos povos indígenas, conhecimento das comunidades tradicionais, pescadores artesanais, né, quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos, eles também têm conhecimento, e não é um conhecimento científico, mas não por isso irrelevante. Né? Então,
existe essa colonialidade do saber também, e a colonialidade do ser, né, que é essa questão, né, que é majoritariamente trazida por um pensador da Martinica, chamado Frantz Fanon, que, né, o colonizado, ele, né, a colonialidade, ela atua de forma a fazer com que o colonizado ele se obrigue de tal maneira a sempre ter o colonizador como uma referência ontológica, ou seja, eu tenho que ser como aquele cara. O que eu tenho que... o meu objetivo de vida é ser como aquele cara, o colonizador. Alcançar o que ele tem, seguir o que ele segue, né? Ocupar o espaço que ele ocupa. Só que isso é impossível por meio, né, como a gente já conversou, da falácia desenvolvimentista. Né? A gente sabe que determinados grupos sociais vão ter muita dificuldade para ocupar espaços de poder na sociedade. A gente está falando, por exemplo, do povo negro. O povo negro ocupar espaços de poder na sociedade tem que ocorrer mais transformações. Claro que a gente já verifica, né, graças a várias medidas, como por exemplo a questão das cotas, mas ainda é uma situação muito pontual. É um massivo, por exemplo, da população negra, que a título, né, de exemplo, ainda tem dificuldade de acesso aos espaços de poder, ao ensino superior, ainda a própria questão de emprego estável, tudo isso ainda é muito difícil para a população negra. Então, vai um pouco nesse sentido. Tá? Gente, até agora alguma dúvida? Vocês querem, né, fazer alguma contribuição, alguma coisa assim? Eu sei que eu falei bastante, já foi meia hora de fala, caramba. Professor, tem uma pergunta no chat, se o senhor quisesse adentrar nela. O Iruzani perguntou se o senhor pode falar um pouco sobre o colonialismo interno. Posso, claro. O colonialismo interno, ele é uma categoria, eu até não trouxe aqui, porque às vezes, quando a gente está falando em colonialidade, aí, tu vai falar em colonialismo interno, dá uma confusão, mas é importante a gente dizer o seguinte: colonialismo interno é uma categoria que surge um pouco antes da categoria de colonialidade. A categoria de colonialidade ela foi desenvolvida pelo Aníbal Quijano no comecinho dos anos 90, enquanto a ideia de colonialismo interno foi desenvolvida pelo mexicano o Pablo González Casanova no final dos anos 60. Então, só para a gente contextualizar isso. Colonialismo interno, ele nada mais é do que a reprodução por parte das elites, por parte de quem tem o poder dentro das zonas periféricas, os detentores de poder dentro das zonas periféricas, reproduzindo os padrões de dominação que são globais, ou seja, é a reprodução do global dentro do local. É o que a gente vê hoje no Brasil. A gente vê hoje no Brasil, por exemplo, né, o poder ele sendo totalmente subserviente a ordem geopolítica internacional. Nós estamos de joelhos aos americanos, aos europeus e ao que eles ditam. Né? Essa subserviência, né, do Estado, né, das elites econômicas do Brasil e de outros países periféricos ao que é imposto internacionalmente, que se denomina como colonialismo interno. Né? Então, só para que fique clara essa ideia, tá? Para que a gente possa refletir como também, né, a gente pensa só, né, isso é importante, né, colonialidade e colonialismo desde uma visão macro, mas existem, né, norte e sul, colonizado e colonizador, né, em cada contexto interno também. Né? Isso é global e é local também. Tá? Então, só para explicar ali, então, a ideia do colonialismo, um pouco de colonialismo interno, como o colega nos convidou a refletir. Tá? Então, o que isso tem a ver com os direitos humanos, tá, gente? Invisibilização e subalternização de sujeitos. Né? O colonialismo e a colonialidade, né, eles invisibilizaram, silenciaram, negaram a alteridade de sujeitos que não se adequavam à chamada matriz colonial de poder, ao padrão dominante de poder, de maneira que esses sujeitos eles foram configurados como inferiores, como não humanos por vezes. E aí entra aqui embaixo, né, a chamada zona do não ser, né, a categoria também alcunhada pelo Frantz Fanon, né, que é que é onde o colonizado está.
colonizado ele está nessa zona do não ser, porque ele possui menos humanidade, ele possui... por quê? E aí por que ele possui menos humanidade? Porque ele não se enquadra no modo de vida tradicional imposto pelo colonizador. Por isso que entra essa questão, e toda essa questão acaba sendo absorvida pelo discurso tradicional de direitos humanos, imposto lá na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é esse modo ocidental de reprodução da vida, né, fundamentado na racionalidade e no liberal individualismo, né, que eu, né, com base nos estudos da minha orientadora, a professora Fernanda Bragato. Então, quando a gente pensa, né, que aquilo que se cunhou como primeira geração de direitos humanos, basicamente está em torno desse tripé vida, liberdade e propriedade, né, a gente tem que pensar que, por exemplo, propriedade o direito à propriedade é uma noção muito vaga se a gente pensar em contextos plurais. No contexto europeu, no contexto tradicional, no mainstream da vida, desde uma perspectiva liberal individualista, é tranquilo a gente pensar em propriedade. Agora, pensar em propriedade numa aldeia indígena, pensar em propriedade num acampamento cigano, pensar em propriedade dentro de uma comunidade quilombola é algo confuso, é algo que não faz tanto sentido. Claro, vida e liberdade já são coisas mais cognoscíveis, né? Mais passíveis de compreensão. Mas aí entra outro detalhe, que é o que é o ser humano racional, né? O que é o racional aqui é você pensar como um europeu. Se você é dotado de razão, se você tem, né, humanidade. E aí a gente entra no contexto, né, que naquela época, né, quando surge o discurso dos direitos humanos, ainda existia escravidão, ainda existia colonialismo. Então, a racionalidade, né, o sujeito de direitos, essa condição de sujeito de direitos, sujeito de direito à vida, sujeito de direito à liberdade e à propriedade, ela estava adstrita a pessoas que pudessem, né, um grupo social que podia ocupar que podia ostentar essa posição, que no caso era o colonizador. O colonizado, na maior parte das vezes escravizado, não podia, porque ele não tinha humanidade. E se ele não tinha humanidade, ele não tinha racionalidade, ele não tinha direitos. Então, por isso, ele é inferiorizado. E de tudo isso decorre, então, a ideia de inversão ideológica dos direitos humanos, que é essa questão dos direitos humanos serem utilizados, direitos humanos enquanto discurso, por isso eu coloquei aqui, só para fazer uma diferença, claro que isso não é habitual, né? Direitos humanos com letra maiúscula, o discurso dos direitos humanos sendo utilizado para violar direitos humanos. Que a gente vê, por exemplo, né, tem o caso um dos casos mais modernos, né, que é o caso da invasão do Iraque. Né? Nós vamos, né, quando o Tony Blair diz lá em 2003, nós vamos lá levar a democracia e direitos humanos para aqueles povos bárbaros. Bom, levou o quê? Levou morte. Né? Levou morte, um esfacelamento completo do Estado, né? E de forma que ainda se discute muito se foi uma ação legítima. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que debater, como o discurso dos direitos humanos ele é utilizado para violar direitos humanos. E isso vai ficar um pouco mais claro, imagino eu, a partir desse videozinho bem curto, que eu vou passar aqui para vocês de um minutinho, que é um excerto de um documentário da HBO chamado Exterminate All the Brutes, né? Ou seja, extermine todos os bárbaros, ou todos os selvagens, né? Que foi dirigido pelo diretor haitiano Raul Peck, né? Que ficou conhecido pelo documentário Eu Não Sou Seu Negro e pelo filme do jovem Karl Marx, e que acho que elucida um pouco o que eu tô tentando falar aqui para vocês. Aí vocês só me dizem se tá saindo o áudio, tá? Saiu o áudio aí? Não saiu o áudio. Bom, deixa eu ver aqui. Que estranho. Bom, mas
Assim, eu acho que só o imagético, acho que já consegue, vocês conseguem entender. Se vocês não conseguirem, eu explico daí depois, tá? Só vou passar aqui, então, mesmo ainda que sem som, só para que vocês possam compreender o contexto, tá bem? Então, conseguiram entender mais ou menos ali o que você queria passar, né? É a legitimação de um direito, né? É o branco colonizador, né? Dizendo o seguinte, não, olha, os escravos, eles são propriedade, é um direito que a gente está aqui, né? Está aqui reivindicando, nosso direito à propriedade. E aí a indígena Seminole diz, não, né? Peraí, as pessoas são pessoas, não são propriedade. Né? Que tipo de espécie são vocês? E aí ele mostra que tipo de espécie é o colonizador. O colonizador é o tipo de espécie, né? Isso entre aspas, que extermina, né? Que está ali para dominar. Se não dominar na base do intelectual, para dominar fisicamente, para exterminar todos os, como diz o nome do documentário, né? Exterminar todos os selvagens. Então, para concluir aqui essa parte, eu trago uma citação da professora Fernanda, que diz o seguinte, que a caracterização do homem a partir de sua racionalidade não tem implicado, desde a modernidade, reconhecer que todos são iguais ou possuam o mesmo valor, que é o que é imposto ali pelo discurso kantiano, né, da dignidade humana, dos direitos humanos, mas que pode haver entre eles diferenças e hierarquias. Por isso, nos tempos modernos, juntamente com a ideia de raça, a racionalidade tornou-se um importante fator de exclusão dos seres humanos fora do padrão cultural dominante, que, em última análise, encarnou a figura do europeu, branco, homem, cristão, conservador, heterossexual proprietário. Ou seja, mais do que a separação entre raça, a questão da razão, o exercício da razão e o exercício dos direitos, desde uma perspectiva liberal e individualista, acabou reificando a violação de direitos contra outros seres humanos considerados menos humanos, considerados inclusive propriedade, como o vídeo mostrou. Basicamente, essa é a questão, o que eu queria trazer hoje sobre essa questão da colonialidade e a relação da lógica da colonialidade com os direitos humanos. Vocês têm alguma dúvida? Acho que depois eu vou passar para a parte mais falando sobre descolonialidade. Então, eu queria ouvir vocês um pouco nessa, né, acho que aqui eu cheguei mais ou menos na metade da minha fala, então eu queria ouvir vocês um pouco. Se vocês tiverem algumas ideias, vamos lá. Oi, dá para me ouvir? Eu não sei se eu posso falar abrindo o microfone, na verdade. Ou se eu tenho que digitar no chat. Ah, a professora Caroline chegou, não sei se ela vai querer falar antes. Ou não. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Estou ouvindo. Ai, desculpa, porque ninguém respondeu. Eu fiquei confusa. Ok, prof.
essa pegada do que o senhor falou, professor, em relação aos direitos humanos, eu acho que ela aborda muito algumas coisas que a professora Caroline falou para a gente na aula, que a gente tem, né, a matéria de direitos humanos na UFAM. E, assim, eu queria saber, porque quando o senhor fala, voltando aos slides, sobre o não ser e a questão dos direitos humanos sendo usados para violar os direitos humanos, eu lembrei bastante, eu não lembro qual é o nome do professor, eu sei que um deles eu acho que é o Marconi Pequeno, que é quando a gente fala justamente sobre essa questão da gente utilizar os direitos humanos para subjugar e categorizar os seres humanos. Então, assim, a gente pega uma minoria utilizando os direitos humanos para categorizar as outras pessoas. Então, o branco sendo bom e o negro sendo mal, né? Coloca as pessoas nessas categorizações. Eu não sei se tem como o senhor poder falar um pouco sobre essa questão da gente justamente acabar utilizando os direitos humanos, que era para a gente, na minha ideia, pelo menos, ver as pessoas como sendo humanas, né? Utilizar ele para conceder direitos para essas pessoas e conseguir preservar a dignidade delas, e acaba revertendo isso de uma forma a categorizar elas e, assim, desumanizar, né, na verdade. Puder falar um pouco em relação a isso. Então, Thaís, assim, ó, da colonialidade, tem inclusive um texto do Quijano, que é o Aníbal Quijano, um texto clássico. Inclusive, depois a gente pode combinar de trocar a bibliografia, né, de passar o material que embasou toda aqui a minha apresentação, que, na verdade, é tudo bem baseado nos meus estudos. Posso passar minha dissertação também, a gente pode combinar isso. É um texto chamado Colonialidade de Poder e Classificação Social. Que ele diz o seguinte, que a partir desse processo de colonialidade, né, de invisibilização e subalternização de sujeitos, de realidades, de modos de vida, se estabelece essa classificação social entre o branco, o negro, e a partir dessa classificação social se estabelecem os arquétipos, os estereótipos, né? O branco como bom, o negro como mal, o branco como trabalhador, o negro como vagabundo, o branco como civilizado, o negro como selvagem, e assim por diante. Ou seja, serve à colonialidade essa manipulação de discursos para fins de inferiorização de sujeitos. Quando, por exemplo, surgiu no século, acho que século XIX, século XVIII, alguma coisa também, a questão do racismo científico, né? Porque o tamanho do cérebro do negro era menor que o do branco, essas situações, né? Isso, na verdade, estava atrelado a uma busca pela legitimação da dominação. Ou seja, o que se fez, a ciência, durante muito tempo, buscou formas, tanto na antropologia, quanto na biologia, né, quanto na questão do comportamento, em vários âmbitos, procurou legitimar essa dominação. E, na verdade, o que aconteceu? O discurso dos direitos humanos, que foi, né, o discurso tradicional dos direitos humanos, que foi concomitante, que se deu no mesmo período que quase tudo isso, acabou absorvendo todas essas ideias. De tal forma que a ideia que o que se fundamentou, que o que se construiu, que o que se apresentou como direitos humanos, muitas vezes estava diretamente atrelado à violação de direitos de outras pessoas, como a gente viu no vídeo. Ou seja, para você, o direito do branco à propriedade prescindia, demandava que o direito do negro à liberdade fosse violado. Por quê? Porque o direito do branco à propriedade era superior do que o direito do negro à liberdade, porque o negro era menos humano do que o branco. Entende? Ou seja, é uma cadeia de relações, né? Por isso que é muito complicado a gente pensar em negação de direitos sem pensar em colonialidade. Sobretudo se a gente pensar em negação de direitos às mulheres, aos negros, aos indígenas, aos ciganos, aos quilombolas, todos esses grupos sociais que não se enquadram no padrão de poder, que não se encaixam nessa
nessa matriz colonial dominante. Justamente porque existe todo um histórico, todo um paradigma de negação, de inferiorização, de subalternização, que muitas vezes impede, inviabiliza que esses sujeitos tenham voz, tenham condição de pleitear seus direitos perante, né, cortes ou mesmo em outros espaços, porque do outro lado estão os detentores do poder. Entende? Não sei se eu fui claro, se eu esclareci tua dúvida. Foi sim, muito obrigada, professor. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta também, temos algumas no chat, mas o senhor prefere que seja agora ou depois de terminar a explicação? Eu acho que pode ser agora, porque depois eu já vou falar de descolonialidade e litigância, então acho que a gente pode separar em 2 blocos. Tá, beleza. A minha pergunta, pessoalmente, era sobre o que está acontecendo no Canadá, né? Eu não tenho certeza se... Eu vi umas versões que era a igreja que estava atacando fogo na própria igreja para queimar arquivo, mas o que se diz é que são os próprios indígenas, né, que estão atacando fogo na igreja como uma forma de libertação, realmente. E eu vejo muita gente falando, queria que isso fosse no Brasil. Obviamente é muito simbólico, né, tipo... um ataque realmente à colonialidade, mas eu queria saber o que o senhor acha disso se aplicando aqui, se seria possível ou se seria até mais perigoso mesmo, sabe, pelo contexto forte de religiosidade presente no Brasil. É que eu acho, Natasha, que são contextos diferentes, tá? Eu acho que no Canadá o papel da religião na inferiorização dos indígenas foi bastante emblemático. Eu não sei quem já assistiu aquela série da Netflix, Annie with an E, né? Quem não assistiu, assista, é bem legal. Em que tem uma personagem que é indígena, tá, vou dar um spoiler aqui, vocês depois, né? Tem uma personagem que é indígena, a série se passa no Canadá, né? Na ilha do Príncipe Eduardo, né, em Halifax. E essa criança indígena, ela é submetida as chamadas boarding schools. O que é a boarding school? Boarding school era um estabelecimento, tipo uma escola, um colégio interno, né, comandado por padres, nos quais se buscava acabar com a cosmovisão do indígena, se acabar com aquela ontologia, ou seja, destruir o indígena que mora dentro do indígena. Tanto que o lema dessas boarding schools era Kill the Indian to save the man. Ou seja, mata o índio para salvar o homem. Ou seja, era acabar com as raízes, com a cultura, com o pertencimento daquele indígena à sua origem, né? De modo a torná-lo, né, um ser humano adequado ao padrão religioso dominante de poder. Então, nesse sentido, a religiosidade, a igreja, ela ocupou um papel bastante importante, bastante decisivo, eu diria, na desumanização dos povos indígenas no Canadá e também nos Estados Unidos, né? Então, e claro que isso também aconteceu no Brasil, né? Se a gente pensar também nas questões das missões evangélicas e tal, que é o que está acontecendo também hoje em dia, né? Com a questão lá da ministra, né, que dispensa comentários, né, que quer levar missões evangélicas para povos isolados, né, isso é uma situação extremamente complicada. Então, então existe o que eu quero dizer? Existe toda uma situação envolvendo a igreja e a desumanização, mas é que me parece que no Canadá isso é mais visível por vezes, isso é mais contundente, entendeu? No Brasil também mas se fala pouco, né? Se fala pouco. Acho que a gente tem que debater mais sobre o tema para poder sustentar mais, com mais vigor esse tipo de coisa. Mas eu acho que todo o debate, acho que isso no Brasil também é muito importante a gente sustentar o debate sobre o papel que a igreja ocupou e ocupa, né? E aí que a igreja, né, católica, evangélica, ocuparam na ocupam na desumanização dos indígenas. A gente precisa debater isso. Né? Não creio que né, ir para a violência, acho que a violência está muito mais ligada a toda a dor que isso causou aos indígenas lá do Canadá. E não que não tenha causado dor aos nossos, mas
acho que falta ainda a gente debater mais, sustentar mais para conseguir quantificar de forma mais contundente isso. Enfim, não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos por aí que eu penso. Entendi sim, professor. Obrigada. Indo, então, para as perguntas no chat, o Gabriel Damasceno perguntou se existe alguma diferença entre colonialidade e colonialidade do poder. Bom, abraço para o Gabriel, né? Gabriel também é lá do Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos, né? Grande amigo. Então, a colonialidade é gênero e a colonialidade do poder é espécie, né? É um eixo de atuação, é um eixo de disseminação da colonialidade. Eu diria que é talvez um dos principais, é um dos que mais se fazem visíveis. Se a gente parar para pensar, que é a partir da colonialidade do poder que se consolida, né, a hegemonia da Europa e depois dos Estados Unidos sobre o restante do planeta. Então, a colonialidade do poder, ela é como talvez a consequência final de todo o processo de colonialidade foi a maximização do poder, a hegemonização dos europeus. Então, todo o processo de inferiorização, de subalternização, de racialização do indivíduo, né, colonizado, ela provocou isso. Então, eu diria que é uma espécie, né, é uma dos eixos da colonialidade. Mas aí, colonialidade, a gente tem que pensar amplo. A gente não pode pensar uma coisa sem a outra. A gente não pode pensar a colonialidade do poder sem a colonialidade do saber e do ser. Porque para que a colonialidade do poder se efetivasse, as outras duas foram fundamentais. Tá bem? Obrigada, professor. Temos também a pergunta do Ageu. Ele perguntou quais seriam as ferramentas para se estabelecer uma diferenciação entre colonialismo e imperialismo, e como se daria essa diferenciação? É que, assim, aí depende, né? Porque a professora Luciana Balestrin, lá da Universidade Federal de Pelotas, ela fala, inclusive, não só em colonialismo e imperialismo, mas colonialidade e imperialidade. Né? Ou seja, porque, na verdade, o colonialismo, ele tá mais vinculado com uma dominação física, presencial, sabe? Uma dominação que é exercida de forma contundente naquele lugar em específico. Se a gente vamos pensar hoje no colonialismo, o que acontece no caso da Palestina em relação a Israel. Isso é um exemplo de colonialismo, né? Você está ali incidindo naquele território, seja de forma... a gente pode pensar num colonialismo mais político, né? Um colonialismo mais vinculado a essas questões, como é o colonialismo de Israel em relação à Palestina, né, em partes, mas também é o que se chama de colonialismo de povoamento, ou em inglês em settler colonialism, que é essa questão realmente de ocupar o espaço do colonizado, que também acontece na Palestina por meio dos assentamentos, né, e que aconteceu nos Estados Unidos quando colônia inglesa, a partir da ocupação dos territórios, né, e da expansão dos Estados Unidos, inclusive depois, né, da independência, quando foi se expandindo o território americano para o oeste. Então, e o imperialismo, em meio a tudo isso, é uma dominação mais simbólica. É um método de dominação mais simbólico, né, mais político, se dá mais no campo da geopolítica, no campo do macro. Né, o colonialismo se dá no contexto, em contextos mais específicos. O colonialismo, aqui falando em colonialismo, não em colonialidade. Então, existe essa diferença, assim, enquanto o imperialismo ele é mais estruturante, né? E, assim como um todo. Se a gente vai pensar, por exemplo, em discutir ordem política, ordem econômica, né, fica mais fácil a gente verificar, né, essa questão do imperialismo e também da imperialidade, né, que já é discutida pela professora Luciana. Mas eu acho que alguém levantou a mão. Oi, eu levantei a mão. Então, eu queria fazer uma pergunta em relação à questão da propriedade com o colonialismo. Assim, mas eu queria que, na verdade, o senhor comentasse sobre, por exemplo, toda a definição do que seria o sujeito, né, na questão do contrato social, e esse sujeito como sendo legitimado para ter a propriedade. Porque, por exemplo,
muito se fala em res nullius, tanto na questão do colonialismo para a América Latina, quanto para a questão da Palestina, quanto para outras formas de invasão e subjugação. Então, eu queria que você fizesse um pouco essa contextualização de direito, o sujeito, a propriedade, enfim, se puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço muito. Pronto, agora estou com o microfone ligado. Então, essa questão da propriedade e do res nullius é muito interessante, porque isso deu uma discussão alguns anos atrás, vocês vão encontrar matéria sobre isso, na África do Sul, por causa da questão dos boeres. Né? O que aconteceu na África do Sul? Durante o período de apartheid e de colonialismo, o que acontecia é que os boeres, os brancos, eles estavam ocupando e dominando e se apropriando de terras que pertenciam a negros sul-africanos. E se apropriando de grandes, simplesmente dizendo, olha, porque eles tinham essa legitimação, né? Esse direito de ir lá e se apropriar das terras dos negros. E com base nisso eles estavam ali, pegavam terra. Né? E isso persistiu, mesmo pós-apartheid, muitos brancos, né? Seguiram tendo grandes frações de terra decorrentes, né, dessa usurpação de territórios que pertenciam a comunidades negras. E aí o que aconteceu? Nos últimos, eu não me lembro, 2, 3 anos atrás, agora me falha a memória, né? Algumas organizações políticas, né, dos movimentos negros começaram a discutir isso, sobretudo no campo político, né? Olha, se a terra ela foi adquirida mediante um regime colonial, mediante uma subjugação, uma inferiorização do povo negro que não subsiste, né, o apartheid acabou em 94, houve toda a reconciliação, por que esses brancos permanecem com essa terra? Por que eles ainda estão lá? Por que essa terra não é restituída? Por que esses títulos de propriedade não são anulados? Né, então, acho que essa questão que vai ser debatida, que foi debatida na África do Sul, vai ser debatida em algum momento, espero eu, na Palestina, né, porque é para a gente pensar como se legitima, né, e como fazer a restituição. Né, que isso é um conceito muito importante, né, pensar em restituição. Como é que você... depois, né, de um processo como esse, de apartheid ou de colonialismo, como se verifica no caso Israel-Palestina, como é que você restabelece o status quo ante? Né? Como é que você devolve às comunidades afetadas tudo que era delas? Isso é algo que a gente precisa pensar e que provavelmente, talvez aqui mais um exercício especulativo, a litigância estratégica em direitos humanos possa ajudar. A gente possa pensar, olha, em peticionar, em fazer exercícios de discussão e debate perante a sociedade, fazer audiência pública, fazer campanha, fazer manifestação e mobilizar isso, fazer isso pegar forma, para que a gente consiga discutir, não só no âmbito da propriedade, mas em outros, né, que envolvam reconciliação, restituição, né, como restabelecer de forma adequada e de forma completa tudo aquilo que regimes de colonialismo, regimes de escravidão, regimes de apartheid, regimes autoritários e coloniais fizeram com as populações afetadas. Não sei se respondi, se era mais ou menos... Sim, eu entendi. Obrigada. Professor, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Primeiro, queria dizer que eu gostei muito dessa introdução, né? Algumas pessoas do grupo já têm um certo grau de entendimento maior sobre colonialidade, mas a minha pergunta, e eu não quero soar enquanto uma crítica, tá bom? Mas é só uma ponderação, é que a gente está na metade dos slides, quase na metade dos slides. Você falou que a partir daqui a gente vai estudar muito litigância estratégica, né, decolonialidade, mas eu não sei qual foi a sua chave de análise, porque eu não li o seu trabalho, mas uma coisa que ficou de fora e que eu, enquanto mulher, consigo perceber é que em nenhum momento você citou nenhuma teórica decolonial mulher,
não falou Maria Lugones, nem François Verger, Lélia Gonzalez, e isso me falta muito quando eu vejo pessoas fazendo debate sobre colonialidade, porque não tem como separar a colonialidade do gênero, já que nós demos as bases para que esse sistema acontecesse, né? Então eu, enquanto mulher, fico muito me perguntando se você estudou isso, ou se esse foi um debate que surgiu depois. Eu não quero que interprete como uma crítica, porque eu entendo o seu papel aqui, mas é algo que eu sinto muita falta quando alguém vai falar sobre colonialidade, é deixar que eu não sou universal, né? Você está falando do universal masculino, mas e eu? E a gente tem grandes teóricas, né, que falaram sobre isso, até mesmo a grandiosa Lélia Gonzalez, que venho estudando durante um tempo, né? Não, a Fernanda Bragato, ele citou em outro contexto. Eu estou falando de teóricas, né, que são famosas por terem vivido na mesma época que Minguiolo, que todos esses outros teóricos. Foi nesse sentido que eu quis dizer, né? Mas não foi uma crítica, é só uma ponderação mesmo que eu percebo e tal. Acho que seria interessante comentar. Justíssima, não digo crítica, né, mas a tua ponderação, Marina, e é isso, realmente, é uma contradição do pensamento colonial. A gente tem que apontar mesmo, né? Infelizmente, às vezes, quando a gente vai debater de forma mais geral colonialidade, como eu estou fazendo aqui, às vezes a gente não especifica tanto, às vezes elas acabam passando nessas questões de gênero, né? Claro que eu procurei trazer, por exemplo, nesse último slide, né, essa questão de sempre reiterar como, né, em que pese algumas pessoas silenciam e fazem isso, no meu juízo, de forma equivocada, como a questão de gênero também está vinculada à colonialidade. Porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, mas a mulher ela já era inferiorizada antes do colonialismo, mas não percebem como isso teve uma chave, né, pós o colonialismo e pós a colonialidade. Então, sem dúvida, já são autoras que eu tenho contato, que eu conheço, né, e que existe realmente esse problema, existe mesmo essa contradição, né, tanto que, né, a título até de comentário, depois, na parte de litigância estratégica, eu cito, praticamente tudo que eu cito é em base de mulheres, né, tanto a Letícia Osório, a Helen Duff, a Mônica Roa, né, então, né, claro que aqui realmente foi, né, até uma autocrítica mesmo, né? Faltou trazer um pouco mais essa questão de gênero. Acolho a ponderação com muito respeito, muito, né? E com certeza vou tomar mais cuidado com isso e agradeço a colaboração. Acho que a gente, né, é um processo de crescimento mútuo, né? E a gente tem que sempre ouvir, estar sempre disposto a ouvir, né? Afinal de contas, se a gente debate decolonialidade, a gente tem que estar sempre disposto a ouvir e a dialogar e a construir conhecimento coletivo. Obrigada, professor. Bom, acho que era isso. Podemos passar para a próxima parte, é isso? Podemos sim, professor. Então, aqui entra uma Pessoal, com licença. Oi, Alex. Só para perguntar, tem perguntas aqui no chat, não é para agora? Tem comentários? Quem vai ler? Tem pergunta do Ageu, que ficou. Professora, já fizemos as perguntas que estão no chat. Os comentários eu não li, mas as perguntas já foram feitas. Ah, tá. Os comentários também a gente pode dar uma olhada. Mas tá bom, pode continuar, Alex, então, nesse caso. Tá no mudo, Alex. Pronto, agora vocês estão me ouvindo. Então, sobre a questão dos giros, né? Como a gente enfrenta a colonialidade? Né? Isso passa muito por um processo de tomada de consciência.
né? Como diz a Rosa, né? E aqui citando uma mulher, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, né? E a partir do momento que o colonizado, a colonizada, começa a se movimentar, a questionar, a partir daí começa o giro descolonial. Por isso que a gente traz essa questão do giro epistêmico, giro descolonial epistêmico, estético e ativista. O epistêmico essa é a tomada de consciência. Quando você começa a criticar e pensar como essa colonialidade, né, como essa estrutura, ela tá te subalternizando, ela tá te inferiorizando, ela tá negando a tua existência. E a partir disso, você começa a produzir, você começa a expor isso de alguma forma, ainda que tímida, ainda que subjetiva. E aí entra a questão do giro estético, que a gente pode pensar desde, por exemplo, a arte. A arte ocupa um papel muito importante no questionamento da colonialidade. E a gente precisa chamar atenção para isso, né? Porque, na verdade, nem sempre todas as manifestações descoloniais ou de crítica à colonialidade, elas são né, das mais vigorosas, das mais, né, mais contundentes. Às vezes elas são tímidas, são pontuais, mas elas são muito relevantes, porque elas começam a desvelar movimentos muito importantes para que a gente possa questionar, para que se possa impulsionar questionamentos mais adiante, mais profundos, que é o que se pretende no último nível do giro descolonial, que é o giro ativista. O giro ativista é você realmente pegar a bandeira, você fazer a coisa acontecer, seja na rua, seja desde a academia, seja, né, do espaço que for, do espaço que você ocupa, sustentar e defender um outro projeto, né, que é um projeto coletivo, né. A gente não pode falar em projeto descolonial, em descolonialidade de forma individual, porque isso é reproduzir as bases do projeto, as bases do discurso ocidental. A gente precisa pensar isso desde um projeto coletivo de diversidade anticapitalista, antipatriarcal, com certeza, universal e radical, profundo, extremamente profundo, e sempre desde a praxis. Sempre desde a praxis, sempre desde a realidade, desde os contextos no prático. Ou seja, é sempre a gente brinca que muitas vezes a forma como a gente analisa os fenômenos sociais e como escreve, né, ela vai da teoria para a prática. A decolonialidade muitas vezes faz o contrário, parte da prática para a construção da teoria, né? Então, vai muito nesse sentido, né? Essa questão dessa construção da descolonialidade desde a praxis, né? Socialização radical do poder, né? Romper completamente com as classificações sociais de raça e gênero, né? Possibilitando uma nova configuração social, né? Uma configuração social que rompa com as assimetrias de poder decorrente do projeto colonial moderno, né? Pensamento de fronteira, que aqui é mais um enfrentamento à questão da colonialidade do saber, né? Na qual a gente verifica que é importante a gente considerar o pensamento ocidental, os pensadores tradicionais, mas é importante a gente considerar também os pensadores e pensadoras da América Latina, da Ásia, da África, pensadores e pensadoras negras, pensadores e pensadoras indígenas, e assim por diante. É olhar para os dois lados, né? Por isso que se chama pensamento de fronteira, né? Você vai estar no meio de né, numa fronteira epistemológica, onde você consegue olhar para os dois lados e se alimentar epistemologicamente dos dois lados, né? Então, é muito nesse sentido, né? Se discutia alguns anos atrás na escola de estudos africanos e asiáticos, a SOAS, de Londres, que o currículo da universidade tinha muito pensador alemão, muito pensador europeu, e tinha pouco pensador e pensadora desde do sul global, né? E aí o que se discutia muito era isso, assim, não
não se trata de acabar com o pensamento europeu, de, né, abolir Kant, Hegel, Marx e quem mais que seja que faça parte do pensamento europeu, mas sim de dar diversidade, né, diversidade geográfica ao pensamento, diversidade de raça, diversidade de gênero, né, ou seja, tornar a construção do pensamento mais diversa em todas as esferas, de todas as formas, né, pensando aqui numa perspectiva interseccional. Então, é um pouco nesse sentido que o pensamento de fronteira se coloca, né, como um questionamento à colonialidade, como uma categoria descolonial, né? E também tem a interculturalidade crítica, né, que é uma categoria principalmente construída pela Catherine Walsh e também em parte pelo Juan Sion, na qual a gente sustenta, né, a discussão de direitos humanos desde uma perspectiva que rompa realmente com as assimetrias. Por que a gente fala em interculturalidade crítica? Porque intercultural o mundo é. O Brasil é intercultural. Nós vivemos num contexto intercultural. Mas nós não vivemos num contexto onde essa interculturalidade ela impulsione ou ela signifique alguma coisa do ponto de vista político, né? Não digo não que signifique, mas que incida, né? Ou seja, essa interculturalidade ela não incide, né, na discussão social, na discussão de direitos humanos, na discussão política, porque ainda são ouvidos os mesmos, os homens brancos, ricos, evangélicos ou católicos, heterossexuais, proprietários de terra. Ainda são ouvidas as mesmas pessoas. Então, vai muito nesse sentido a interculturalidade crítica, de poder abarcar e ouvir e construir diálogo entre todas as realidades de raça, de gênero, de comunidades tradicionais, e esse diálogo formar um novo porvir, né? E a transmodernidade, né, que é um conceito do Henrique Dussel, na qual se busca o quê? Que as promessas da modernidade elas se expandam para todo mundo, né? Que não fiquem mais, né, o europeu, o ocidental, tradicional, o euro-americano com a parte da modernidade e o sul global com a parte da colonialidade, né? Então, é a expansão do projeto moderno e das conquistas, né, porque o projeto moderno em si, né, a gente já falou sobre isso em outros momentos, ele deu certo na medida em que ele era um projeto para o europeu. Então, o que o Dussel sustenta é que esse projeto tem que ser repensado de forma a poder abarcar todas as pessoas, todas as realidades, independentemente do contexto onde vivem, do seu gênero, orientação sexual, comunidade tradicional que pertence, para que possa alcançar todos os caminhos. Então, o enfrentamento à colonialidade ele se dá, logicamente, a partir do empoderamento social, né, em todas as esferas. Isso é fundamental. Para descolonizar, esse enfrentamento tem que se dar a partir do empoderamento social, desde raça, desde gênero, desde né, as lógicas de comunidades tradicionais, enfim. E não existe descolonialidade sem praxis de libertação. Então, isso tem que acontecer, né, e a Walsh e o Mignolo trabalham isso, né, como eu falei antes, né, da prática para a teoria, mas em imbricação, né, em praxis, né, como já dizia, né, e aqui a gente se reporta, né, ao Marx. E então, em seguida, pode o direito ele servir a um projeto descolonial de sociedade? E, então, para a gente analisar rapidamente isso, existe essa questão do direito responsivo, né, que é nada mais do que a capacidade que o direito precisa ter de atender às demandas sociais, ou seja, a sociedade, o direito ele precisa servir à sociedade, né, não o contrário, né, a sociedade, para que, no caso é isso, para que a sociedade possa servir o direito tem que servir a sociedade. E como? A sociedade precisa ser ouvida nos processos de transformação jurídica, nos processos de construção jurídica. E isso tem que se dar de uma forma adequada, de uma forma que possa ouvir
todos os agentes, todos e todas, para que possa surtir os devidos efeitos. E mais do que isso, para que a sociedade possa ocupar um papel importante, um papel central nessa transformação, é fundamental que o acesso à justiça ele se dê de modo a viabilizar a participação social, sobretudo das populações mais vulneráveis, que têm mais dificuldade de acessar isso, né? Perante aqui usando o clássico acesso à justiça do Capelletti e do Garfo, né? A forma pela qual se acessa a justiça, a busca pelo acesso à justiça tem que se dar de uma forma mais funcional, de forma mais possível, de uma forma mais viável, de uma forma mais eficiente, para que todos e todas possam acessar, e possam pleitear os seus direitos. E por fim tem a questão do uso alternativo do direito, né, Jesus Antônio de la Torre Rangel, que na verdade sustenta que o direito e o ordenamento jurídico, que as pessoas que o manejam, advogados e advogadas populares, por exemplo, na luta pela defesa dos direitos das comunidades, né, envolvidas ou de determinados grupos, que se busque sempre a interpretação dos paradigmas, dos ditames jurídicos, de modo a viabilizar, né, o pleito de direitos das pessoas que o pleiteiam. Ou seja, é sempre procurar, né, as hermenêuticas, as interpretações que favoreçam o povo vulnerável, o povo pobre. É um pouco essa questão, né, de saber, de ter a consciência de utilizar o direito como uma ferramenta, né, de empoderamento social. E é nesse caminho que a gente chega na litigância estratégica em direitos humanos, né, que nada mais é, e aqui a gente se vale do conceito da professora Letícia Osório, como ação legal perante uma corte para o alcance de mudanças relacionadas a direitos, legislações, políticas públicas, práticas ou a conscientização do público. O que se quer dizer com isso? Que a litigância estratégica em direitos humanos ela busca uma ressignificação do ato de litigar. Uma ampliação semântica do ato de litigar. É não pensar mais o ato de litigar como simplesmente litigar, mas sim como uma ação dentre um todo que pode ser mobilizado a fim de se pensar a reversão de quadro de violação. Né? Ou seja, você vai... Ou, por exemplo, de você criar um caminho para que em casos semelhantes ou situações semelhantes, aquela situação ou outras possam ser melhor resolvidas, possam ser melhor enfrentadas. Isso é muito importante. Por isso, essa questão da litigância, ela busca, né, ampliar, né, a compreensão do que é litigar, sobretudo em direitos humanos. Avaliando, né, o que aquele ato pode implicar. É o que eu já disse em outras oportunidades, é você repensar o peticionamento, por exemplo, a uma corte internacional, como um ato, às vezes o simples peticionamento, se você pensar o peticionamento de uma ação no TPI da vida, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, aquele ato simples de ali protocolar a petição, ele já pode ser utilizado, pode ser manejado como um ato estratégico, um ato que provoca opinião pública, que provoca a mídia e que pode, né, trazer e que pode chamar a consciência da população para ouvir, para conversar mais sobre aquele tema. Então, a litigância estratégica ela está imbricada nisso, em repensar como o ato de litigar ele é constituído e para que serve a litigância. Então, o que a litigância estratégica em direitos humanos pode oferecer? Aqui eu me valho da professora Helen Duffy também, né, que é uma intelectual bastante importante dessa área. Pode oferecer mudanças de natureza jurídica, política, social ou cultural, ou seja, promover transformação social mesmo na prática, né, a partir de todos os mecanismos que são envolvidos num determinado ato de litigância estratégica.
Responsabilização de indivíduos, corporações e estados, que é o objetivo fim de um ato de litigar em paradigma específico de violação. Fomento a processos de reconciliação, justiça de transição, e aqui a gente estava lembrando o questionamento da colega sobre a questão, né, do res nullius e da restituição da propriedade, né? Como pensar melhor isso, né? Como manejar melhor isso, como fazer com que esses processos eles sejam mais profundos, mais eficientes, que não fiquem no discurso e se percam no meio do caminho, né? A litigância estratégica, no entendimento da professora Duff, pode ajudar nisso. Empoderamento dos movimentos sociais, sociedade civil, né? Fortalecimento dessas instituições, a partir dos atos de litigar, dos protestos, das manifestações, das campanhas de mobilização na internet. Isso fortalece, né, a mobilização social. E, por fim, o fortalecimento do próprio Estado de Direito, na medida em que as garantias, né, e os direitos das pessoas são melhor atendidos, as violações são reparadas, né, as reconciliações e restituições se dão e a sociedade civil se empodera, ou seja, tudo isso provoca o fortalecimento do Estado de Direito. Todavia, gente, a litigância estratégica em direitos humanos ela não é viável em todo caso. E aí a gente precisa pensar o seguinte: por ser um mecanismo estruturante e que busca mexer de forma mais profunda com as estruturas de poder, ela precisa ser muito bem manuseada. Caso contrário, ela pode provocar resultados bem negativos. Trago como exemplo o caso do Steven Danziger. Steven Danziger foi o advogado, eu não sei se você sabe, do chamado caso Chevron, né? Onde ocorreu nos anos 70, 60, 70, até os anos 90 ali, uma série de violações a direitos socioambientais no Equador, decorrentes, né, da exploração de petróleo por parte da Chevron, né, por parte de uma filial da Chevron na Amazônia Equatoriana, né, aí pertinho de vocês. Então, em decorrência dessa violação, né, que ocorreu, né, que atingiu uma série de comunidades, né, de forma contundente e tudo, o Donziger foi lá, né, viu o caso, ouviu as pessoas e começou a entrar com os processos. Entrou com processo no Equador, entrou com processo nos Estados Unidos, né? Só que, de modo geral, isso não deu certo, né? Sobretudo nos Estados Unidos. Por quê? E por que não deu certo? Porque faltou mobilização, não tinha um marco jurídico adequado para abarcar isso, né? Ou seja, ele estava lutando contra a corrente, né? Você que está querendo enfrentar uma gigante do petróleo, né? Não tem legislação que te ajuda, né? Sozinho, né? Não tem uma mobilização forte da sociedade civil em torno disso. Então, faltava muita coisa para que aquilo ali pudesse dar certo. E por conta disso, deu errado. Deu errado. Os Estados Unidos, o caso Chevron não vingou, né? As ações foram perdidas. E, muito além disso, a Chevron começou um processo de perseguição ao Donziger, de modo que ele perdeu tudo e hoje foi condenado, está com tornozeleira, né? Tem uma reportagem muito boa do Intercept, botem aí Intercept, Steven Donziger, que explica melhor esse caso, para a gente entender que a litigância estratégica em direitos humanos ela precisa ser muito bem utilizada para não dar errado, para não virar um caso Steven Donziger de novo, tá? E aí tem a questão do teste das 4 condições, tá? Que são trazidas aqui, eu até peço desculpas por não citar a fonte, né, da Mônica Rua e Bárbara Klugman, que são as seguintes: a existência de marco jurídico, ou seja, tem que ter um arcabouço jurídico que viabilize, né, a litigância, judiciário ou corte a qual se pretende litigar independente, capaz, né, de receber essa litigância, profissionais capacitados, ou seja, tem que ter um grupo mobilizado de advogados e advogadas populares para que, né, aqui falando de advogados populares, mas pode ser até mesmo defensoria pública, enfim, pode-se pensar como, né, e quem fazer isso, né, mas
pessoas que tenham conhecimento e tenham condições de mobilizar isso, e condições de financiamento, bem como sociedade civil organizada, né? Ou seja, tem que ter condição de mobilizar esse mecanismo. Porque se tu pretendes fazer, se tu pretende agir de forma estruturante, tu tem que, né, focar no cimento, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, é importante, né, que se tenha condição de manejar, de fazer um trabalho de qualidade, bem como que a sociedade civil, né, acerca daquela situação, ela, né, tenha condição de fazer aquele ato de litigar se ampliar, se consolidar, se tornar mais forte, né, e aí atingir os seus objetivos, né, ter mais condição, ao menos, de atingir os seus objetivos. Na prática, tá? Porque é importante a gente trazer a prática um pouquinho. O caso da DPF 709 é um caso muito interessante para a gente analisar. A DPF 709, ela foi uma ação ajuizada no ano passado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a fim de, né, fazer com que o governo brasileiro tomasse medidas adequadas para proteger as populações indígenas em função da pandemia da Covid, considerando, né, que a afetação, ou seja, os dados, né, naquele período da Covid em relação aos indígenas estavam muito graves, né? Não estava tendo proteção, barreira sanitária, todo aquele aparato que as comunidades indígenas precisavam ter e não estavam tendo por parte do governo, né? Que a gente sabe virou as costas para a população indígena. Só que, para além dessa questão, existia a lei, como a gente sabe, né? Tanto a DPFs, a ADIs, são ações que tem um grupo de entidades legitimadas a propor esse tipo de ação, né? E no caso, a APIB ajuizou essa ação por essa via, né, pela via da DPF, não somente para buscar, né, que o governo brasileiro tomasse medidas, né, acerca da Covid-19 povos indígenas, mas também para abrir o caminho para que a APIB possa propor a DPF, porque essa era uma categoria, era uma ação restrita, por exemplo, a entidade de classe. E a PIB não é uma entidade de classe, né, mas é uma entidade representativa da população indígena do Brasil. Só que, né, não tinha toda aquela formalidade, toda aquela burocracia legislativa para tanto. E no julgamento, né, da DPF, no julgamento preliminar, o ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu a PIB como entidade legitimada a propor a DPFs. O que, nesse caso, teve um resultado, nesse caso, foi tão importante quanto o mérito, que também foi favorável, né? Então, porque o que acontece agora, a PIB, em situações que envolvem violações de direitos indígenas, vai poder ajuizar a DPF perante o STF. Isso é muito importante, né? Porque vai permitir, né, aos advogados da PIB, ao doutor Luiz Eloy e aos outros envolvidos, né, que usem desse mecanismo para buscar a reparação ou para buscar, né, cumprimento de direitos em favor da população indígena. Dessa forma, e aqui eu já estou me encaminhando ao fim, a litigância estratégica em direitos humanos, ela busca colocar nas mãos do povo, das pessoas, de todos e todas, por meio da sociedade civil organizada e advocacia de direitos humanos, as condições para mobilizar de forma contundente as engrenagens jurídicas, de modo a produzir transformações de dentro para fora do direito. Então, essa é a conclusão, então, acerca da relevância, da pertinência da litigância estratégica em direitos humanos, que é uma ferramenta que, no meu entender, eu vou desenvolver isso, ainda não tenho essas respostas, espero ter em breve, conforme, né, adentrar ao doutorado e escrever minha tese, para, quem sabe, daqui a algum tempo, né, dialogar com vocês, talvez ter mais respostas e melhores respostas, e, né, a poder apresentar ainda situações, conclusões, apontamentos ainda melhores. Por fim, trago uma reflexão, um pensamento, um trecho do livro Da Queda do Céu, né, do Davi Copenau e do Bruce Albert, que diz o seguinte: outrora, na floresta, não existiam todas as epidemias gulosas de carne humana que chegaram acompanhando os brancos. Esses novos males que os brancos chamam de malária, pneumonia e sarampo, porém são outros. Vêm de muito longe e os xamãs nada sabem a seu respeito. Por isso, apesar dos chapiris saberem curar, hoje em dia os xamãs também precisam contar com o auxílio dos remédios dos brancos,
para manter essas doenças longe de nós. Então, que a gente saiba usar esse remédio dos brancos, mas somar o remédio do branco com o elixir, com a cura do chapiri, né, com a cura das mulheres, da população LGBT, das demais comunidades tradicionais, ciganos, quilombolas, para que a gente possa, a partir dessas ferramentas, construir novas realidades, transformar direitos e enfrentar contextos tão nefastos como o atual. Era isso, gente. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Desculpem qualquer coisa, né? A gente está sempre, né, sempre buscando a melhoria, sempre buscando aprimoramento. É um prazer ouvir vocês, eu quero ainda ouvi-los no tempo que nos resta. Seguimos na luta, né, contra o PL 490, pelo fim do marco temporal, e é isso. Muito, muito obrigado a todos e todas pelo carinho, pela atenção, pelas críticas. Isso com certeza me enriquece muito e, enfim, é um prazer ouvi-los. Muito obrigada, Alex. Eu fico muito feliz de poder te receber aqui também. Foi uma aula excelente. O pessoal veio até comentar comigo que todo mundo tem interesse em trabalhar com a temática da decolonialidade, né? Então, e como é uma coisa, um debate muito atual, é muito necessário que a gente faça essas discussões de maneira sistemática, organizada, para que a gente possa também se contextualizar teoricamente, né? Se colocar teoricamente nesse debate sobre a decolonialidade. Gente, eu queria saber se vocês têm perguntas para fazer para eles, se o pessoal que está na organização também, que estava na recepção, tem alguma pergunta para fazer para ele. A gente ainda tem 20 minutinhos, dá para a gente fazer alguns questionamentos. O pessoal que está trabalhando nessa área de pesquisa, aproveita. Professora, temos algumas perguntas no chat. Então, pode ler. Tá bom. A Laís perguntou se o senhor acha que poderíamos interculturalizar o direito no Brasil, seja em Abya-Yala. Não sei se eu pronunciei certo. É isso mesmo. Mandar um abraço para a Laís também, que também é do nosso núcleo de direitos humanos lá da Unicinos. Então, assim, eu acredito que é possível. É possível. Mas a gente tem que entender, claro, que a interculturalidade ela é uma categoria, é um porvir, né? Uma categoria de natureza utópica. Né? Colocar todas, né? Romper com todas as assimetrias e colocar todas as culturas em um diálogo simétrico, de modo a esse diálogo produzir transformações sociais e políticas e também jurídicas, por lógico, contundentes, é um processo extremamente difícil e que, né, ainda mais no contexto atual, a gente parece que é impossível. Mas a gente tem que sustentar isso, defender isso. A gente não tem que, né, porque a gente não pode ter medo de defender as pautas, por mais utópicas que elas sejam. Afinal de contas, como dizia o nosso querido Eduardo Galeano, né, a utopia está aí, para que a gente não pare de caminhar. E se tem algo que a gente precisa fazer, ainda mais agora, é continuar caminhando, continuar se esforçando, né? Como dizia a Dori, continue a nadar. A gente precisa seguir adiante na luta, porque só a luta muda a vida, gente. E isso é imprescindível. É a gente sustentar, a gente defender um projeto intercultural, descolonial, anticapitalista, antipatriarcal e antirracista de sociedade. Não tem outro caminho. O caminho é esse, e é isso que a gente precisa sustentar. Certíssimo, professor. Então, o Igor Zani também tem uma outra pergunta, que ele disse assim: professor, o senhor não vê uma contradição em usar uma instituição criada para a correção e manutenção do status, que é o Poder Judiciário, e como esse poder pode ser utilizado como um papel transformador em direitos humanos? Excelente pergunta do Igor. Porque a gente já, como a gente estava, né, só voltando ali, né, na questão da frase ali do trecho, né, do Davi Copenau e do Bruce Albert, né, é o remédio dos brancos, né? O Poder Judiciário é o remédio dos brancos. O processo judicial é o remédio dos brancos. Mas ele é o remédio que a gente tem. E considerando, sobretudo, que o poder legislativo e executivo muitas vezes estão submetidos
aos interesses dos detentores do poder, e aqui eu falo dos detentores mesmo, porque são homens, porque são brancos, porque são evangélicos, porque são donos, são membros de grandes corporações, não vai sair dali as transformações. A gente tem, então, porque muita gente diz o seguinte: porque não adianta a gente lutar pelo direito, o direito ele tá acabado. Não creio que seja por aí. Eu acho que existe espaço para a gente debater. A gente vive no Estado Democrático de Direito, a gente tem uma Constituição que assegura, por exemplo, no artigo 231 e 232, os direitos dos povos indígenas. Então a gente tem margem para sustentar. Se a gente tem margem para sustentar, a gente tem que bater, a gente tem que fincar pé, a gente tem que litigar, a gente tem que fazer campanha de mobilização, a gente tem que ir para a internet, tem que ir para as redes, tem que ir para as ruas, tem que fazer isso acontecer. Como eu disse, a litigância estratégica, ela vê o Poder Judiciário como uma das saídas, uma das possibilidades dentro de um todo. A gente não pode pensar mais a litigância só como o ato de litigar, mas também a comunicação por exemplo, a gente pensar o Núcleo de Direitos Humanos da Unicinos, a gente estava circulando um abaixo-assinado acerca do recurso extraordinário que vai julgar o marco temporal agora, acho que em agosto, né, foi transferido o julgamento. Entendeu? Então tá uma galera assinando, famosos, então o Alok assinou, o Rodrigo Hilbert assinou. Esse tipo de movimento, entendam? Cria um caldo, por assim dizer, para além da própria litigância. E que esse caldo pode fazer com que os julgadores eles tomem consciência do problema que está na mão deles e resolvam da forma adequada. Então, pensem que está tudo imbricado. Não dá para a gente separar, na perspectiva da litigância estratégica, uma campanha na internet sobre aquele tema, uma discussão, um evento como esse, de um ato de litigar, de um ato de processar. Ou seja, por isso que a gente, por mais que o Poder Judiciário ele seja um órgão que majoritariamente, reiteradamente serve para opressão, para manutenção do status quo, mas ele é uma ferramenta, ele é uma das chaves. O todo ele é constituído por mais do que isso. E a gente precisa mobilizar esse todo de uma forma muito certeira, de uma forma muito sábia, de uma forma muito correta, para não acontecer o que aconteceu no caso do Donziger, para que assim a gente possa ter resultados positivos e a gente possa reverter quadros complicados, como é o quadro brasileiro que a gente vive hoje. Muito obrigada, professor. Eu tenho uma pergunta parecida com isso. Na aula de Direitos Humanos, que a professora Caroline que dá, ela passou alguma obra, não me lembro agora qual foi, eu acho que foi do autor Boaventura, mas que ele diz, né, como os direitos humanos são utilizados como se fosse o fim. Primeiro ocorre a quebra, né, desses direitos e depois você reivindica eles. E eu sinto que a litigância acaba sendo um pouco disso, né? Você primeiro espera acontecer aquele problema para você reivindicar. Não que litigar no sistema judiciário seja ruim, muito pelo contrário. Também estudo um pouco disso, voltado para gênero. Mas como o senhor acha que a gente pode utilizar a própria litigância não apenas como algo posterior, mas anterior a essas quebras dos direitos? Como eu disse, Natasha, a litigância, ela, pelo menos na perspectiva estratégica, ela não envolve só o Poder Judiciário, né? Ela envolve também as situações envolvendo comunicação, difamação. Difamação eu falo name and shame, ou seja, né, o escracho, né, popular escracho, né, dos violadores ou das pessoas envolvidas, né, como teve o caso, né, já falamos em gênero, né, do caso do El Violador És Tu, né, que ficou famoso na manifestação, acho que foi no ano passado ou no retrasado no Chile e na Colômbia. Então, todas essas questões, elas podem ser utilizadas, como eu falei, para produzir produções, como é que eu posso dizer, inovações dentro e fora do direito que modifiquem o paradigma legal. Porque, por exemplo, por mais que se trate de casos específicos, como uma coisa mais repressiva, né, pós-violação, a transformação decorrente de um ato de litigância ela pode atingir também os casos anteriores, né? Porque, na verdade,
a gente tem que partir de um paradigma onde as violações estão constantemente ocorrendo, especialmente casos de gênero. Elas estão sempre ocorrendo, as violações elas estão sempre ocorrendo. Então a gente nunca vai conseguir agir no status quo ante, a gente vai agir no durante, né? Porque é um ciclo infelizmente, né? A gente vive no patriarcado, né? As violações elas ocorrem o tempo inteiro. Então, o que a gente pode fazer é verificar a situação, analisar como podemos manejar esse mecanismo de uma forma integrada com outras áreas do conhecimento, de outras formas que não só a litigância, para conseguir dar aquele marco daquela situação para adiante, produzir uma nova situação jurídica que minimamente, né, num primeiro momento para, né, construir o porvir, possa melhorar a qualidade de vida, no caso aqui das mulheres, das comunidades LGBT, por exemplo. Então a gente tem que pensar, né, a partir de um paradigma de violações, porque a gente vive num paradigma de violações constante, né, em relação a questões de gênero, questões indígenas, questões de comunidades nacionais, questões raciais. Como esse paradigma é constante, a gente tem que se apropriar dos mecanismos, né, de litigância, conhecer esses mecanismos, manejar esses mecanismos de maneira a conseguir desenvolver chaves que possam frear o acontecimento de novos casos, de novas violações. A gente não vai conseguir chegar, muito difícil a gente conseguir frear tudo, mas ao menos a gente pode tentar, né, construir algumas coisas que possam, né, passo a passo, né, passito a passito, reverter esse quadro e garantir os direitos das pessoas que a gente está defendendo, que são, né, das situações que a gente está litigando. Verdade, professor. Muito obrigada. Bom dia, professor. Eu tenho uma pergunta, mas acho que uma parte dela já foi respondida ali na pergunta da Natasha. A pergunta que eu queria fazer é justamente, olhando aqui o teste das 4 condições da litigância estratégica, mas o que fazer quando não há a existência desse marco jurídico em relação às violações de direito. Por exemplo, o tema de pesquisa que eu estou querendo desenvolver é em relação ao genocídio cultural e uma possibilidade de criminalização dessa violação. Só que o que acontece é que só o genocídio, a alienação física das pessoas do grupo que é reconhecida como crime pela comunidade internacional, e não a questão das violações em relação ao modo de vida, manifestações culturais. A pergunta que eu tenho para o senhor é: o que fazer quando a gente está numa situação em que as violações acontecem, mas não existe a tipificação penal, algum marco jurídico que possa ocorrer a litigância estratégica? Então, assim, Isabelle, o que me parece? Acho que eu vejo que a existência ou não de marco jurídico tem que ser analisada de forma a captar se o todo ele representa isso. Por exemplo, tá? Existe a Convenção de Prevenção ao Genocídio, de eliminação de todas as formas de genocídio lá, né, clássica, que traz o conceito de genocídio como eliminação, destruição total ou física de vários membros do grupo e tal, todo aquele conceito ali que a gente conhece para essa questão, tá? Só que assim, existe uma discussão semântica se isso se encaixa para genocídio cultural ou etnocídio, ou etnocídio não, desculpa, aculturação, porque na verdade se debate, né, aqui eu estou falando do seu tema, tá, especificamente sobre esse genocídio, em outros temas talvez não se encaixe tanto, que a questão, né, do genocídio cultural, ela pode ser, existem interpretações do sentido que o genocídio cultural também é vedado pela Convenção. Então, por exemplo, aqui me parece que o ato de litigar, ele estaria diretamente envolvido a convencer o órgão ao qual se pretende enviar a petição, como por exemplo o TPI, né, que esta situação
por A mais B mais C motivos, configura genocídio. Né? Eu trabalhei, vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei numa situação que envolvia uma denúncia, né? Envolvia a complementação da denúncia enviada contra o presidente da República ao Tribunal Penal Internacional, no qual são mencionadas, para além de situações de violência física, violência cultural, aculturação, como essa questão, por exemplo, né, que a gente comentou ao longo da manhã, sobre as missões evangélicas em terras da Amazônia, né, povos indígenas da Amazônia, povos indígenas isolados. Isso é violência. Isso pode sim ser configurado como genocídio. Mas a gente tem que defender e tem que mostrar para a Procuradoria do TPI, no caso, né, que isso é genocídio. Então, às vezes, não se trata... Nem sempre o marco jurídico vai te dar todas as respostas, mas aí a gente vai ter que, o quê? Aí, com a litigância, pensar como manejar aquele... Isso é o uso alternativo do direito, né, do Jesus do Della Torre Rangel. Como manusear aquele dispositivo, aquela legislação, de modo que ela possa favorecer nossa demanda, de modo que ela possa dar reparo, né, que eu possa atender aquilo que está sendo violado ali em relação às comunidades. Então, eu estou deixando aqui uma reflexão para você, com certeza a gente pode dialogar mais sobre isso, sobre que a gente precisa realmente pensar, né, se os marcos jurídicos, né, nessa questão, né, das 4 condições, se a existência ou não de marco jurídico ela é absoluta ou ela é relativa. Porque aqui me parece que é uma questão mais de interpretação. E aí a gente tem que buscar a interpretação do dispositivo de forma a favorecer a nossa demanda. Isso também é litigância estratégica. Muito obrigada, professor. Você foi bastante esclarecedor nesse assunto. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Professora Carolina, a senhora está aí? Então, sim, meu bem. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai encaminhando para o final. Nem pergunta, nem comentário, nada, e a gente... Bom, então eu vou agradecer mais uma vez, Alex. Eu vou agradecer você. E pode deixar que a gente vai fazer outras rodas de conversa, que eu acho que isso é um assunto que interessa muito o grupo. É um assunto que muitos de nós, né, acaba se apaixonando quando a gente estuda América Latina, e a gente acaba se apaixonando por essas perspectivas decoloniais, né, de poder pensar em alternativas para o mundo que a gente vive hoje, e que a gente sabe que, como o próprio Marés diz na última aula dele de direito socioambiental, né, que a perspectiva que nós vivemos hoje, se nós continuarmos a mesma trajetória que a gente vem desenvolvendo, principalmente agora, depois do último governo abrir as portas, né, para passar a boiada, então a gente começa a perceber que o fim desse mundo é o caos, de alguma maneira. Ou um caos social, onde a gente observa problemas seríssimos, institucionais, políticos, ausência de legitimidade do Estado, porque a própria confiança da população no Estado vai caindo cada vez mais, e a gente encontra problemáticas, enfrenta problemáticas, né, para a consolidação da democracia, da jovem democracia brasileira, né? E quando a gente observa perspectivas decoloniais, parece que nós encontramos algumas saídas, né, de como a gente pode enfrentar os processos seculares de exclusão, de negação, de usurpação de territórios, usurpação, inclusive, do direito de ser, de manifestação do ser, né? De ser indígena, de ser cigano, de ser quilombola, de ser comunidade tradicional, ribeirinho, enfim. Todas essas identidades que a gente estuda em direitos humanos, por exemplo, a gente a gente remonta essas características históricas e a gente observa um caráter colonial muito grande, uma herança do colonialismo muito grande. É quase que impossível você não perceber que as próprias estruturas estatais ainda mantêm o mesmo processo, né, de padrões, estándares de modelo de subjetividade jurídica, e aos poucos a gente vai conseguindo trazer para esse nosso sistema jurídico
que se diz não positivista, mas no fundo a gente acaba tendo uma formação jurídica muito positivista e uma atuação jurídica muito positivista ainda no nosso judiciário brasileiro, né? Então basta a gente ver quando se trata de questões agrárias, questões voltadas para reintegração de posse de assentamentos ou de ocupações de MST indígenas. Então são situações, por exemplo, que aqui no Amazonas a gente não está tão, ainda não é uma situação tão grave, exceto na cidade de Manaus, que é um problema seríssimo, uma população indígena de mais de 15 mil pessoas, e que a gente não tem reconhecimento territorial, não tem reconhecimento de direito à educação diferenciada, tem uma dificuldade de consolidar os direitos indígenas na cidade, né? E aí são os lugares onde os espaços são extremamente disputados. Porto Alegre também tem essa característica, né? Eu tenho um livro que ganhei de uma amiga que falava sobre isso, né? Sobre essa convivência no espaço urbano, e são dificuldades encontradas de ocupar esse espaço. Há uma especulação imobiliária muito grande em cima dos espaços dentro do campo urbano e do campo rural, né? Mas aí do campo urbano a gente tem a crescente bolha imobiliária, que foi uma das nossas consequências para a crise que nós tivemos, né? Desde 2000 a gente pode pensar desde 2008 para cá, principalmente. Mas a gente tem também outras perspectivas que a gente pode tentar associar aquilo que a gente está conhecendo do direito. A própria perspectiva crítica, né, do direito, a gente começou a estudar o Pachucanes, Alex. Então, a gente tem dado uma olhada para esse diálogo entre direito e marxismo, e o direito e a questão da sociologia jurídica a partir do olhar das teorias pós-coloniais, né? Para que a gente consiga também não só problematizar, né, não só trazer as problematizações da ineficiência do Estado diante da multiculturalidade, da pluriculturalidade, da plurinacionalidade que nós temos, né, e observar se a gente consegue trazer esse instrumento jurídico e o conhecimento que nós temos também às comunidades, aos grupos sociais, para que eles possam tomar isso como instrumento de emancipação, né? Que é o nosso grande intento, principalmente nós da área do direito, nessa perspectiva de direito socioambiental e direitos humanos, né? Da gente pensar as estruturas do direito, inclusive do direito tradicional, para que ele possa, já que pela modernidade ele se pressupõe universal e que atinge a todas as pessoas, então que ele possa realmente atingir todas as pessoas e que ele possa estar aberto para todas as pessoas, para esse diálogo que a gente precisa fazer, né? Alex, mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu só aprendo quando a gente conversa, então você é sempre bem-vindo aqui no grupo. A gente organiza mais trabalhos sobre essa temática. E, mais uma vez, é isso. Muito obrigada, meu querido. Muito bom também te ver, né? Te conheci no PIBIC, olha só, dando um show de aula aí pra gente. Parabéns, viu? Professora Carolina, eu que agradeço, né? Já são tantos anos, olha, já 8 anos já que, né, a gente já se conhece, né? Muitas trocas, muitos aprendizados, e eu fico feliz, né, nesse espaço poder aprender mais com vocês, ouvir, né, todos vocês, e isso também me engrandece, isso, né, com certeza levo todas as contribuições, críticas e sugestões com muito carinho, e agradeço a cada fala, cada contribuição. Acho que com certeza isso também vai me ajudar em momentos futuros, em outras apresentações, trazer contribuições mais qualificadas. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Fiquem bem e uma boa tarde, um bom fim de semana para vocês. Todo mundo que participou, muito obrigada. Obrigada pelos comentários. É importante que a gente sempre coloque as pontuações, aquilo que a gente estuda, né? Trazer os debates, trazer as subjetividades aos debates, a gente possa fazer esse olhar amplo, né, e amplo, coletivo, sem um processo de, como eu poderia dizer, sem um processo de competitividade entre nós, mas na verdade, uma estruturação para que a gente possa coletivamente e de maneira bem crítica, internamente, fazer as nossas ideias e as nossas ações frutificarem, né? Que esse é o grande legado, né? Que a gente precisa promover aí. Então é isso, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Bom fim de semana e boas leituras. Muito obrigada, professor.
Eu agradeço, gente. Boa tarde. Fiquem bem. Bom fim de semana para todos.